E aí, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Meu Deus, Jesus. Ô Gilbert, me ajuda, meu irmão. Rafa, graça e paz, igreja. Aleluia. Você pode aplaudir ao rei? Uou! Aleluia! Bendito, amado, exaltado, adorado. Glórias te damos, Pai. Glórias te damos, Jesus, Espírito Santo. Como é bom estarmos aqui, Senhor, reunidos como família, como igreja na Tua presença. Que privilégio, Pai, que privilégio, que privilégio, que privilégio. Que graça, que graça, que graça poder, oh Senhor, fazer parte deste corpo, fazer parte da Tua igreja, ser igreja. Privilégio poder te adorar, privilégio poder te amar, Senhor Jesus, privilégio poder te ter perto, te ter no nosso coração. Amém. Você tem motivos para adorar ao Rei? Nós temos muitos motivos para adorar ao Rei, muitos motivos para adorar. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos apresentar o João, a Vanessa, o Lucas e a Bárbara, mas nós vamos fazer depois da palavra. Eles foram consagrados como líderes em determinados ministérios, mas faremos isso após a palavra, amém? Como é bom a gente poder desfrutar dessa comunhão, como é bom a gente poder aprender mais um com o outro. Queridos, igreja, muitas vezes não, né? Nós sabemos o principal intuito de estarmos aqui, que é sermos abastecidos, que é estarmos juntos na comunhão, que é podermos nos relacionarmos como irmãos em Cristo. Como isso é bom, como isso é maravilhoso. Muitas vezes nós temos a ideia, claro, óbvio, de virmos para adorar, para ouvirmos, participarmos do culto, mas igreja é isso, é relacionamento. Apesar de nós estarmos num momento que não permite tanta aproximação, mas em momentos como esse acontece cura. Em momentos como esse, palavras são liberadas. Em momentos como esse, nós às vezes somos cuidados, tratados, sarados, curados num abraço, porque é um ambiente profético, existe uma atmosfera. Deus libera daquilo que Ele tem de melhor sobre as nossas vidas, amém? Então vir à igreja não é simplesmente só para estarmos e recebermos. A proposta é diferente, a proposta no bom sentido da palavra. É ao contrário, é oferecermos, é cultuarmos. E nós adoramos com os nossos gestos, com o nosso corpo, com a nossa voz. Mas nós também mostramos adoração no abraço, nós mostramos adoração no liberar uma palavra, no compartilhar a palavra ali com o irmão. Igreja é para isso, como é um lugar bom e agradável. Engraçado que a primeira vez que aparece adoração na Bíblia é em Gênesis 22, quando Abraão pega Isaac e chama 2 servos. Eles saem para um lugar, e chega, ele vê o monte de longe assim, e Abraão fala para os seus 2 servos: olha, fiquem aqui, porque eu vou com o menino adorar, e depois nós voltamos. Primeira vez que aparece a palavra adoração na palavra. E você sabe o que Abraão foi fazer, né? Ele foi oferecer Isaac. Adoração não está relacionada somente a nós cantarmos uma música. Adoração não está somente relacionado a gente vir e chorar na presença. Adoração é diária, é um estilo de vida. Adoração você adora em todo tempo, em todo momento. Adoração você canta sim, mas adoração você ora também. Adoração você compartilha o seu testemunho. Adoração você vive uma vida de adoração. Amém? E a igreja serve para isso também. Na igreja nós também somos revigorados. Na igreja também nós somos fortalecidos. Nós podemos ouvir o irmão, nós podemos ministrar ao irmão. Então, vamos aproveitar da melhor maneira possível esse tempo.
vamos crescer como igreja, vamos crescer como pessoas, vamos crescer como ministério, como chamado. Igreja é isso também, amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você, se você puder abrir a sua Bíblia, em Provérbios, capítulo de número 4. Hoje pela manhã tivemos um culto muito, mas muito abençoado, igreja. Tivemos batismo hoje. Hoje o céu se alegrou. Festa no céu. Hoje tivemos um momento maravilhoso. O batismo é uma recomendação. O batismo é um Deus nos direciona para isso. É um mandamento. Ele fala assim: olha, aquele que crê e for batizado. E hoje nós tivemos 5 ou 6 pessoas que desceram as águas, que tomaram uma decisão de abrir mão do velho homem e levantar um novo homem. Amém? Amém. A santificação, a salvação é um processo, mas tudo parte de uma decisão. A decisão do batismo é aquela questão assim: ó, eu estou abrindo mão da minha natureza, da minha velha natureza. Eu estou abrindo mão de uma vida fora dos planos e do propósito de Deus, e eu quero de fato decidir caminhar com o Senhor. Amém? E aí o seu espírito é recriado, né? Quando você nasce de novo, o teu espírito é recriado, tudo é feito novo. Aí você passa a ser uma nova criatura. Por isso você que ainda não tomou essa decisão, nós temos um time, uma equipe que prepara você para esse momento. Foi com você, né, João? O batismo, a escola de batismo foi. E se você já sente isso no seu coração, você pode nos procurar no final, tá bom? Deixar o seu nome para a próxima classe de batismo. Provérbios capítulo de número 4, nós vamos ler o versículo 18, que diz o seguinte, na NVI, na minha versão aqui: a vereda do justo, ou seja, outras traduções têm o caminho, a estrada do justo, é como a luz da alvorada. Outras linguagens têm como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Eu vou ler de novo. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Amém? Vai lá para o Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo de número 3. 2 Coríntios, capítulo de número 3. Segunda Coríntios, capítulo de número 3. A partir do versículo 18 também. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Eu vou ler novamente. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Mais um texto, Filipenses, um pouquinho para frente, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2. Versículo 15. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham. Olha só que interessante essa parte, tá? Guarda isso, igreja. Na qual vocês brilham como estrelas do universo. Outras linguagens diz como astros,
retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Para por aqui. Eu vou voltar para o contexto de Provérbios, mas eu queria só deixar esses versículos com você, esses capítulos, esses versículos, para que você entendesse algo que o Espírito Santo nos ministrou hoje pela manhã, e que nós vamos compartilhar com você hoje. São textos, um no Antigo Testamento, dois no Novo Testamento, entendendo que o Antigo Testamento, ele sempre aponta para o Novo, ele sempre vai apontar para Cristo, e a gente precisa entender, como diz a palavra, e compreender, meditar na palavra. Precisamos entender que a vida daquele que tem uma aliança com Deus, a vida do cristão, a vida daquele que se diz participante dessa nova aliança, a vida desse cristão, dessa pessoa, como diz a palavra, ela precisa ser uma vida que você entenda o progresso. Nós, como cristãos, precisamos progredir. O que diz aqui em Provérbios, capítulo de número 4, que a vereda do justo é como a luz da alvorada ou luz da aurora, que brilha cada vez mais até ter plena claridade do dia, ou até ser luz perfeita, até você ter toda a claridade, significa que nós precisamos avançar. Amém? A vida do cristão, ela é uma vida que precisa progredir, nós precisamos de progresso, mas muitas vezes nós confundimos o progresso com o movimento. Muitas vezes nós estamos em movimento, mas não significa que nós estamos num progresso. Muitas vezes nós pensamos que estamos caminhando, mas na verdade não estamos, é apenas um movimento do dia a dia. A vida do cristão precisa ter novidade de vida. Se nós não temos novidade de vida, se nós não temos novidades para compartilhar, gente, o que significa a palavra evangelho? Boas novas, boas notícias, ou notícias. Cristo, ele veio para um propósito, porque o mundo estava perdido, e o Pai toma uma decisão, e Jesus vem para religar o homem com Deus. Como diz aqui em Filipenses, que nós vamos avançando de glória em glória, como diz em Coríntios, que nós vamos avançando de glória em glória, sendo transformados, olha só, olha isso aqui, olha o que diz a palavra, sendo transformados de glória em glória. O que é esse contexto que é a vereda do justo? Vou pegar um exemplo, e interessante, estava até conversando com o pastor Paulo isso hoje, sobre essa questão, e ele me deu um exemplo muito interessante, que é quando você está dirigindo um carro, você está numa estrada, da madrugada, e você, na pista, ali na estrada, vai invadindo 5 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, o dia vai clareando, e um exemplo interessante que me trouxe, porque é isso mesmo, você vai avançando, e lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, e a palavra de Deus se junta a essa caminhada, a essa estrada, e a palavra de Deus ilumina o nosso caminho. Só que hoje o evangelho deixou de ser uma declaração, e passou a ser uma preposição. O evangelho, para que ele funcione, para que ele flua, para que o evangelho seja uma realidade na nossa vida, uma cultura na nossa vida, todos os dias, ele tem que ser declarado. Paulo fala que nós somos cartas vivas. Por que ele usa esse termo como cartas vivas? Porque naquela época era muito difícil a interpretação da escrita.
Então, as pessoas quando veem você, elas precisam ler você. Hoje, o que nós acabamos de ler em Filipenses? Em meio a uma geração depravada, em meio a um mundo perdido, em meio a um ambiente tóxico, nós precisamos resplandecer como astros. A nossa luz precisa brilhar, as pessoas precisam olhar para nós e ver em nós a diferença, a glória de Deus. Aí nós caímos aqui no contexto de Provérbios capítulo de número 4, que a nossa vida ilumina, que a nossa vida transmite vida, que a nossa vida transmite luz, que eu ao conversar com a pessoa, eu ao compartilhar alguma opinião no dia a dia, no ambiente de trabalho, de estudo, eu consiga através do meu comportamento refletir a glória de Cristo. Precisa haver diferença. Só que hoje o Evangelho ele funciona mais como uma proposta. Eu vou, não é novidade para você o que eu estou lhe dizendo. Eu vou porque eu sei que eu vou ter. Eu vou porque eu sei que Deus tem que me dar. Eu vou por causa do meu interesse. Paulo já nos alertava em relação a isso. Olha, se pregarem algum outro evangelho longe, diferente daquilo que nós temos pregado, não aceite esse evangelho, seja anátema, ou seja amaldiçoado. Só existe um evangelho. Só que nós não podemos negligenciar o elemento convidativo desse evangelho. E que eu vou trazer aqui à luz da palavra, um evangelho que já era anunciado, um Cristo que já era anunciado no Antigo Testamento. Querida, a Bíblia ela não se contradiz, a Bíblia ela é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que que muitas pessoas estão presas em determinados pecados, hábitos e comportamentos? Porque essas pessoas, elas não tiveram acesso à verdade. E a verdade é Cristo. E Cristo é quem liberta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eu sou o caminho, a palavra e a vida. Amém? Essa palavra que nós estamos lendo é uma palavra infalível. É uma palavra que ela não se deteriora com o tempo. É uma palavra que, gente, há quantos anos essa Bíblia não foi escrita? E ainda hoje é uma realidade. Sabe por quê? Por causa da revelação do Espírito Santo. A melhor maneira, guarda isso no teu coração. Guarda isso no teu coração. A melhor maneira de nós termos a revelação de Jesus Cristo é através do Espírito Santo. Não existe outra maneira disso ser descortinado, vamos dizer assim, apesar que o véu foi rasgado. Não existe outra maneira da gente ter acesso ao mais profundo do Evangelho, do que é Cristo, do que é a palavra, por intermédio, se não for por intermédio da palavra. Nós só vamos conseguir avançar naquilo que o Senhor tem com a meditação na palavra. Como diz Charles Miller, que leu a Bíblia centenas de vezes de joelho. Ah, mas eu não preciso ler de joelho. Tudo bem, foi a decisão dele. Eu não estou falando que é religiosidade, a decisão foi dele. Só que ele acrescenta, li, mas com meditação. Aqueles verdadeiros que têm uma aliança com Deus sabem que existe um processo, e que esse processo será um processo longo. Que processo você está falando, pastor Tiago? O processo da nossa vida. Nós passamos por etapas. Deus nos coloca
Quando você recebeu a Cristo, você vivia uma etapa desse processo. Você foi maturando, você foi se desenvolvendo, você foi crescendo. A palavra fala, né, dos novos na fé, que você tem que tratar com leitinho, e você vai, e daqui a pouco você já pode receber um pouco mais, e você vai maturando nessa caminhada. Por isso que a palavra fala que a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito, porque é um processo. Mas todo mundo sabe que o processo é importante. Por isso que eu volto, não podemos confundir o progresso com o movimento, porque quanto mais o processo for trabalhado, e a gente for estabelecido, fortalecido, renovado, trabalhado, ajustado, os frutos serão mais duradouros, os frutos serão perpétuos, e para quem tem uma aliança com Deus, sabe que é isso que importa. Nós precisamos frutificar, e a maneira de nós frutificarmos é como diz lá em Salmos 1: nós estamos plantados junto a ribeiros de águas, e a gente dá o fruto na estação certa, ao cheiro das águas, e a gente sabe de onde vem esse rio. Por isso, olha como que a Bíblia é maravilhosa. Por isso que ela fala que do nosso interior precisa fluir rios de águas vivas. Ou seja, pastor, você está falando que se eu não estou crescendo, alguma coisa está errada. Eu estou te dizendo isso, que se você não está se desenvolvendo, alguma coisa está errada. Pastor, você está falando que eu preciso do quê? Muitas vezes pode ser de arrependimento, muitas vezes pode ser de libertação, meu querido, muitas vezes pode ser de posicionamento. Mas que a vida do crente, a vida do cristão precisa crescer, precisa. Que a nossa vida precisa se desenvolver, precisa. Sabe por quê? Porque nós temos que chegar nessa claridade plena do dia. E aí a gente vai entendendo. Queridos, deixa eu falar algo para você. Se nós não alimentarmos, guarda também isso, hein? Sugestão, conselho. Se nós não alimentarmos a nossa vida, se nós não alimentarmos a nossa vida, o nosso espírito, você concorda que você é trino? Corpo, alma e espírito. Amém? Se você não se alimentar, como nós fazemos com o nosso físico todos os dias, nós precisamos estar cientes que a nossa alma ela vai estar na miserabilidade que comporta nesse mundo. Porque a única maneira, muito obrigado, a única maneira de nós frutificarmos, nos desenvolvermos, de nós avançarmos, de termos a condição de ser dia perfeito, a única maneira de viver o propósito chamado é nos alimentando da palavra de Deus. É nos alimentando da palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus guardada no nosso coração. Ela precisa encontrar guarida no nosso coração. Ela precisa encontrar no lugar no nosso coração. Sabe por quê? Porque é essa palavra que vivifica. Essa é a palavra que fortalece. Essa é a palavra que te traz conforto. Essa é a palavra que te traz prosperidade. Essa é a palavra que muda a sua vida. Essa é a palavra que muda a sua mente. Essa é a palavra que muda as suas atitudes. Essa é a palavra que muda o seu coração. Essa é a palavra que transforma seu casamento. Essa é a palavra que transforma sua família. Essa é a palavra que faz você realizar os seus sonhos. Essa é a palavra viva que não volta vazia. Aleluia! A palavra que não volta vazia, antes ela prospera para a qual ela foi liberada. A palavra, o verbo se fez carne. Eu imagino os discípulos olhando para Jesus.
Eu imagino Jesus em alguns momentos tendo que ministrar para uma multidão. E naquela época só se contava os homens, né? Não se contava as mulheres e as crianças. E a Bíblia relata muitas vezes de 5.000 pessoas. Tudo bem que às vezes elas iam só por causa da comida. Mas aí você olha para um Zaqueu, que senta de frente com um homem, que Jesus toma a decisão de jantar na casa dele. E ele olha nos olhos de Jesus, e a história dele é mudada. Como que a gente sabe que é mudada? Pela atitude e o comportamento que ele teve depois desse encontro. Se eu roubei, se aconteceu alguma coisa, eu vou devolver tantas vezes mais. E Jesus falou: hoje a salvação entrou nessa casa. Ou seja, onde a luz chega, as trevas precisam bater em retirada. Só que o elemento principal desse evangelho, chamado Jesus Cristo, muitas vezes nós, de uma maneira geral falando, a gente vê, infelizmente, ouve infelizmente, alguns pontos que Jesus não é o ponto principal daquilo que está sendo ministrado, ou daquilo que está sendo pregado. Eu quero só falar um pouquinho para você de quem é esse Cristo, só relembrar você. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 9. Ah, Jesus, oh aleluia. Isaías, profeta da antiga aliança, ele começou a apontar Cristo 700 anos antes de Cristo, antes de Jesus vir. Isaías, ele teve umas revelações que até tem alguns teólogos que falam que Isaías é o quarto evangelho, o quinto evangelho. Você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem gente que fala assim, ó, é tão evangelho, porque fala tanto de Cristo. Gente, analisa só, um profeta ter as revelações do nível que ele teve 700 anos antes. E ele começa assim, 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Aleluia! Aí a gente começa a entender o que de fato significa esse Cristo inegociável. Porque nós temos alguém como maravilhoso conselheiro. Você precisa de um conselho? Está aí. Você precisa de um Deus poderoso com você? Está aí. Você precisa de um calor, de um abraço de um pai? Está aí. Você precisa de paz na sua vida? Está aí. Por isso que o evangelho é declaração. Você precisa confessar com a sua boca e crer no seu coração. A palavra nos orienta. O que você está querendo dizer, pastor Tiago? Declare o evangelho, pregue o evangelho, fale do evangelho, resplandeça o evangelho, comunique o evangelho, porque o que nós precisamos está aqui. Vai um pouco mais para frente, Isaías capítulo de número 11. Isaías capítulo de número 11, aleluia. Isaías capítulo de número 11, deixa eu só ver o versículo aqui, a partir do versículo 1 mesmo. Olha o que diz: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo.
O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, e ele se inspirará no temor do Senhor. Estará sobre quem esse Espírito de sabedoria, de discernimento, de entendimento? Sobre Cristo. E Cristo mora onde? Em você. Aonde que Ele mora? Em você. Aonde que Ele está? Em você. Então, se existe sabedoria nesse Cristo, se existe entendimento nesse Cristo, está em você. Como não crescer e não se desenvolver com esse capitão no barco? Como não crescer? Como não desenvolver? Pastor, mas tem fases. Tudo bem, tem fases. Às vezes é a caverna, às vezes é o deserto, às vezes é a dificuldade. Mas você vai falar para mim que na palavra, em cada uma dessas situações, o Senhor não visitou? O que Deus foi para o povo de Israel no deserto? Uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, o maná no momento certo, no deserto. Quando pisam no mar, o mar se abre. Quando pede fogo do céu, o fogo desce. Quando Abraão vai sacrificar Isaac, voltando, o anjo fala: não toque no menino. O interessante é que na história de Abraão, o filho foi poupado, mas o cordeiro não. Na cruz, o filho não foi poupado, mas o cordeiro sim. A Bíblia não se contradiz, meu amado. Ele morreu e Ele ressuscitou. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Eu amo ministrar sobre isso. Minha esposa que está em casa sabe. Eu falo, canto às vezes se for necessário, porque é gostoso falar sobre a ressurreição desse Cristo. Acho que um dia a Amélia falou isso para mim também. Esse homem no meio de dois ladrões. E um fala para ele: lembra de mim. Imagina a situação daqueles dois lá, ao lado do Cristo. Um debocha, né? Mas você não é o rei? Você não é o Deus? Levanta, tira a gente daqui, resolve essa parada aí, vem cá. E o outro fala: olha, quando o Senhor for, lembra de mim. E ele fala: te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Não foi naquele dia, tá, amado? Porque Jesus ressuscitou o terceiro. Na tradução, a gente tem aqui na tradução do original, que na tradução da palavra está: ainda hoje estarás. Mas no original é: te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Porque Jesus, ele foi o primeiro a entrar no céu. Então ele morre, ele em espírito vai para o inferno, porque ele diz lá para os discípulos: como coube a Jonas ficar 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe, cabe o Filho do Homem ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então ele morre, e em espírito ele vai para o inferno. Ele resolve com o diabo, ele tira as chaves da mão do diabo, e ao terceiro dia ele ressuscita. E o interessante é que quando ele ressuscita, ele leva cativo o cativeiro. Quem é cativo o cativeiro? Aquela galera toda: Abraão, Moisés, galera do Antigo Testamento, Jeremias, porque ninguém entrou no céu antes, ele estava no seio de Abraão. Jesus, a palavra diz que ele foi o primeiro a entrar. Então quando ele levanta da morte, quando ele levanta em espírito, ele leva cativo o cativeiro. Mas a notícia é melhor ainda, que você ressuscita com ele, e ele coloca você assentado à destra do Pai. Yes! Uou!
Você imagina o leão da tribo de Judá entrando no inferno e rugindo. Aqui não, Satanás. Aqui não. Essa chave é minha. E ele levanta e ele leva. E nós estamos juntos com ele. Como não crescer, como não se desenvolver estando nele, fundamentado nele, enraizado nele, cheirando ele, beijando ele, chorando com ele, se alegrando com ele. Como não crescer cheio do Espírito Santo, cheio do fogo do Espírito? Por isso que a nossa vida, meus irmãos, precisa ser, a nossa vereda precisa ser, a nossa caminhada. A gente precisa continuar progredindo e crescendo até ser dia perfeito. Amém. Entendendo tudo isso, deixa essa palavra encontrar lugar no teu coração. Deixa ela guardadinha no teu coração. O seu bom depósito cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Você só externa aquilo que um dia você internalizou. Por isso que Cristo mora em nós, para que nós possamos externar o amor dele por nós e pelos outros. Por isso que nós precisamos avançar. E se você não está avançando, é uma noite de alinhamento, é uma noite de ajustes, é uma noite onde o Pai vai pegar você no colo. Esse Deus ele é muito amoroso. Não que ele não seja justiça, mas a palavra diz que Deus é amor. E Ele tem muito anseio, Ele tem muito desejo de vê-lo e vê-la crescer. Ele tem vontade demais de ver você. Ele se alegra com o teu crescimento. Ele fica feliz, Ele regozija. Gente, a palavra de Deus diz que até a tristeza na presença dele salta de alegria. Então você imagina você alegre como ele não fica. Esse Deus ele está muito pertinho da gente. Não é um Deus distante, Ele está em nós. Cristo em nós, ou em vós, a esperança da glória. Às vezes a gente fala para o Espírito Santo me enche, mas a palavra diz: enchei-vos. Somos nós que nos enchemos. Enchei-vos do Espírito. Então eu me encho do seu Espírito, eu me encho da tua bondade, eu me encho da tua presença, eu me encho da tua graça, eu me encho do teu amor, eu me encho da tua compaixão. Eu tomo essa decisão, eu bebo dessa fonte, eu bebo dessa água. Para nós finalizarmos, Isaías 55. Aleluia, Isaías 55. Olha o que diz. Esse mais um só. Olha o que Isaías falou desse Jesus.
O Antigo Testamento está explicado no Novo, e o Novo está contido no Velho. Olha, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, compre vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Porque gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Queridos, no 3, faria uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você. Ou seja, atrairemos. Vamos trazer para o nosso contexto hoje. Nós vamos atrair pessoas. Pessoas vão querer entender o que está acontecendo com a gente. Pessoas vão querer saber, conhecer o Deus que nós servimos. Nações perguntarão: o que acontece? Quem é Ele? Me fala desse Deus. Me prega esse Deus. Me fala desse Senhor. Me pregue esse Senhor. Vai refletir essa luz. Você imagina Isaías falando isso. Isaías era um diplomata, hein? Ele era o estadista. Isaías tinha uma posição importante na nação de Judá. Seu nome significa salvação de Javé. Você imagina esse homem refletindo, falando. Para a gente finalizar, Isaías 58. Deixa eu ver o versículo. Eu vou abrir nessa outra Bíblia. Isaías 58. Para a gente finalizar com esse versículo. As promessas de Deus a seu respeito. Para você não sair daqui. Versículo 11, 58, 11. Ó. A sua vida daqui em diante só vai melhorar em nome de Jesus. Amém? Mas às vezes nós não só podemos ser imaturos. Não significa que por uma determinada adversidade significa que você esteja regredindo. Nós temos que fazer essa leitura através do Espírito Santo. Amém? Mas guarda essa palavra. Versículo 11. O Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão reparador de brechas e restaurador de veredas com moradias. Ou seja, a sua vida vai transformar a vida de outras pessoas. A sua vida será um canal de bênção para mudar a história de pessoas. A sua vida será motivo de alegria para outras pessoas. A sua vida será motivo de exaltação, de honra e glória para o nome do Senhor. Aleluia! O Senhor te guiará continuamente. Só faz o seguinte: medita de dia e de noite, que Ele fará prosperar o seu caminho. Às vezes nós pensamos que o meditar é separar 2, 3, 4 horas durante o dia, de manhã, é você ficar preso. Não, não é isso. Às vezes é o levantar 10, 15 minutos mais cedo para tirar 5, 10 minutos de qualidade. E antes de dormir, por exemplo, e durante o dia, você não possa ler durante o dia, mas você está em oração.
Você está conectado, isso é meditar. Você lembra daquilo que você leu de manhã e aquilo fica ruminando em você, né? Aquilo fica ruminando, você fica ruminando aquilo, você fica mastigando aquilo, né? Você fica mastigando. O profeta Jeremias, nós lemos hoje de manhã que quando ele recebeu a palavra, ele comeu a palavra. E o sabor era de mel, o sabor era de vitória, o sabor era gostoso e agradável. Sabe o que é? Essa palavra que ela é saborosa. Por isso que nós somos o sal da terra. Gente, vai falar que a palavra se contradiz? Eu fico louco com isso, gente. A palavra, ela é perfeita. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te guie continuamente. Que você possa fluir. E que possa fluir de você rios de águas vivas. Que as pessoas, ao saírem de perto de você, elas saiam melhor do que quando você as encontrou ou a encontrou. Que Deus te abençoe grandemente. Que você, onde colocar as suas mãos, você venha ser próspero. Que as suas fronteiras sejam alargadas. Um dia nós vamos ministrar sobre a oração de Jabes. Jabes, uma parte pequenininha da palavra, e que teve uma experiência profunda. Jabes significa com dor eu dei a luz, alguma coisa assim. Então que você prospere, que você continue avançando até ser dia perfeito. Amém. Estamos levantando uma geração de filhos e filhas a andarem no propósito original de Deus para as suas vidas, até vermos cidades transformadas pela influência de uma geração restaurada.